Obrigada, professor Roberto André Krenkel. Hoje a SBF entrevista para a nossa série Físicos e a Covid-19, né? O professor Roberto. Ele fez graduação e mestrado em Física na USP, doutorado em Física no Instituto de Física Teórica IFT-Unesp, onde obteve livre docência. É pesquisador no Instituto de Física Teórica IFT da Unesp, e suas pesquisas atuais envolvem aplicações de dinâmica não linear em biologia de populações, ecologia teóricas e epidemiologia. Mais uma vez agradeço pela oportunidade e para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse, né, como surgiu o Observatório Covid-19, que você coordena, e atualmente quantos pesquisadores participam do projeto? Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar sempre das atividades da Sociedade Brasileira de Física. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que assistem esse programa. Bom, a respeito do Observatório Covid-19 Brasil, tenho que dizer o seguinte: essa é uma iniciativa que surgiu logo em março, no começo desse ciclo epidêmico que a gente está vivendo, né? A partir de pessoas que se conhecem, que já trabalharam juntas, né? E que olhavam o que estava acontecendo e viam que podiam dar contribuições em relação a modelos matemáticos, modelos estatísticos, acompanhamento em geral da epidemia de Covid-19. Né? Então, a gente começou a fazer algumas coisas junto e, em um dado momento, a gente achou que devia ter um nome para isso. E a gente colocou o nome Observatório, né? Observatório Covid-19 Brasil. Certo? E assim que surgiu, e portanto, uma instituição que não existe formalmente, é uma coisa meio fluida, assim, certo? Em que várias pessoas participam, obviamente, de forma voluntária, não há estrutura hierárquica no observatório, né? Tampouco eu realmente coordeno qualquer coisa, né? Cada um pode muito bem trabalhar no que quer. É claro que, naturalmente, se formam grupos e iniciativas que se coordenam entre si e que tentam dar alguma visão que o observatório possa, digamos, defender publicamente. Com o tempo foram se agregando pessoas, né? Hoje nós temos, acho que, quase 50 pessoas, digamos, com o rótulo observatório, né? Tem várias linhas de pesquisa dentro do observatório, não é só uma, né? E muitas pessoas estão apenas em uma, tem outras pessoas que estão em diversas as linhas de pesquisa, e é assim que se funciona esse observatório, né? Ele tem não são apenas físicos, né? Temos vários físicos, mas muitos estudantes também do Instituto de Física Teórica, onde eu sou professor, mas também temos biólogos, sobretudo da área de ecologia, tem gente de genética que sabe muito bem, os métodos estatísticos são muito importantes para se fazer qualquer tipo de avaliação da situação atual, fazer projeções, né? Tem pessoas de epidemiologia mesmo, tá certo? Que tem formação nisso, né? E mais algumas pessoas, sei lá, de outras profissões que têm em comum, digamos, o espírito de colaboração e cooperação que se instala no observatório. Muito legal. E qual modelo matemático usado para obter os resultados que vocês conseguem? Então, ainda temos várias coisas que se referem ao que anteriormente eu tinha mencionado, que seriam, então, as várias linhas, tá certo? A gente tem, então, para descrever isso, a gente tem várias coisas. Tem coisas que são estatística bayesiana, basicamente, tá certo? Quando você tem uma situação como a da Covid, que você pretende conseguir acompanhar momento a momento essa epidemia, por exemplo, é muito importante saber a estimativa do número de casos, casos graves mesmo,
que a gente tem num determinado local. Por exemplo, a gente tem trabalhado com o Estado de São Paulo e com o município de São Paulo. Tá? O número de casos que é anunciado como sendo o número de casos confirmados não é o número de casos atual, porque eles precisaram ser confirmados, né? Já tem mais gente, em geral, que está nessa situação de ser um caso de síndrome respiratória aguda grave, por exemplo. Tá? Então, a gente faz uma análise estatística a partir de bases de dados que não estão necessariamente públicas, para fazer o que a gente chama de um nowcasting. Um nowcasting quer dizer prever o hoje, certo? Basicamente, fazer um update, sabendo o que está vindo no sistema, o que a gente deve estar vendo hoje, apesar de a gente só ter o número de casos confirmados, a gente pode fazer uma projeção para saber quantos tem hoje e arriscar uma pequena projeção de 5 dias, supondo que as tendências atuais sejam mantidas. Né? Então, isso é uma das coisas. Uma outra coisa é modelos matemáticos, realmente. Modelos matemáticos são baseados, no nosso caso, em equações diferenciais e são modelos chamados compartimentais. A gente pega e olha para a população e divide a população em compartimentos. As pessoas que são susceptíveis de pegarem essa infecção, as pessoas que foram expostas, mas ainda não infectam os outros, as pessoas que estão infectadas e infecciosas, por exemplo, desde as pessoas assintomáticas, as pessoas com quadro leve, as pessoas com quadro severo. E dentro dessas pessoas com quadro severo, você ainda tem subcategorias, que seria o quadro severo que necessita um leito comum, e o quadro severo que necessita um leito de UTI. E depois, em cada uma dessas categorias, também há uma subdivisão entre os que precisam de UTI e conseguem, e os que precisam de UTI e não conseguem. Tá? E, por fim, você tem também, dentro desse modelo, que tem as pessoas que foram, que estão imunes, tá? ou morreram. Certo? Bom, então, esse é o âmbito do modelo. E o que a gente faz com um modelo desses? Né? Um modelo grande, ele é estruturado por idades, né? Faixas de idades de 5 em 5 anos, portanto, um monte de equações, é um modelão. Certo? Ele é fitado com os dados, primeiramente feito no nowcasting nos dados. Ele é fitado pelos dados que são os mais confiáveis, que é o número de casos graves e o número de mortes. Uma vez feito esse fitting, a gente faz uma coisa que nós chamamos de exploração de cenários. Esses modelos não são modelos preditivos, no sentido que muitas vezes as pessoas pensam. Você vai predizer o número exato do que vai acontecer daqui a um mês. Isso não tem sentido, porque, inclusive, a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas, qual vai ser a adesão a medidas de distanciamento social e quais vão ser as atitudes e as decisões dos governantes. Mas mesmo que a gente soubesse, os modelos servem, antes de mais nada, para criar cenários comparativos. Por exemplo, qual é a situação se a gente fizer uma coisa comparada com a situação se a gente fizer uma outra coisa. Isso que nós chamamos de cenários, eles podem ser projetados para o futuro, e essa comparação, mais do que os números absolutos que estejam lá nos gráficos, essa comparação que é o importante, faz com que você possa ter um resultado que apoie a decisão, a tomada de decisões por pessoas que têm que tomar essas decisões. Por fim, o observatório ainda tem mais uma outra linha, que é uma linha que usa teoria de redes complexas, e aí se ocupa de olhar a epidemia de um ponto de vista espacial. Tá? Então, você tem conexões entre cidades, por exemplo, e através da estrutura de redes de conexão entre rodovias, através de avião, e o fluxo que cada uma dessas conexões tem, né, você pode olhar quais são os chamados centros, os hubs dessa epidemia, como ela está se espalhando, né, e fazer mapas de vulnerabilidade de cidades, quais cidades estarem mais vulneráveis, poderiam ser as próximas
aqui aonde a epidemia pode chegar e tudo mais, e olhar e comparar essa vulnerabilidade com a capacidade hospitalar dessas cidades, né? Por fim, temos mais outras coisas. Temos um grupo que olha para aspectos sociais dentro da cidade de São Paulo, como os óbitos na cidade de São Paulo estão relacionados com os aspectos socioeconômicos, indicadores dos distritos da cidade. Também temos esse tipo de linha, certo? Uhum. Então, basicamente, esse é o tipo de modelo, né? Vejam que são 3 modelos muito distintos. Um é bem estatístico, outro é de equações mais tradicional da física, parecido com a física, pelo menos. Outro é de redes complexas, não tem muitas equações, mas tem outros tipos de conceitos. E diante, né, das mudanças que foram feitas recentemente pelo governador João Dória e, enfim, as mudanças que têm sido tomadas, decisões têm sido tomadas, né, com relação à abertura, né, de comércio e tudo mais. Vocês têm, assim, uma predição sobre o cenário atual? Olha, a gente não tem predições nunca, né? A gente tem estudo de cenários, ordens de grandeza e o que é razoável não fazer. Então, sobre esta proposta atual, chamada Plano de São Paulo, parte do governador, né? Tem alguns pontos positivos. Por exemplo, ele divide a reabertura da economia em fases sequenciais. Ele se adapta esse plano se adapta a cada uma das regiões do estado de São Paulo. Ele usa indicadores e tudo mais, né? Então, ok. Já falei bem, agora eu vou falar mal. Falar mal é assim, os indicadores não são claros, né? Não tem lá em nenhum lugar dizendo como é que eles são calculados e qual que é o sentido deles. Não há transparência desse tipo de informações, que dificulta também a avaliação do próprio plano, né, certo? E dificulta a que a gente tenha mais confiança, né? A transparência das informações, a transparência dos cálculos, né? Cria maior confiança de que está se fazendo algo que tem sentido, né? Então, a gente não sabe, né? O que nos preocupa, sobretudo, é na região, na Grande São Paulo e, em particular, na capital do estado. Por quê? A capital do estado poderia estar já numa chamada fase 2, em que você tem um abrandamento das medidas de distanciamento social, né? Apesar de que, neste momento em que eu estou falando, o prefeito não decidiu ainda quando seria o início dessa fase 2. Há comentários de que seria 15 de junho, mas, enfim, nós não sabemos nesse momento. O que é importante em relação a isso quando você pensa em voltar com certas atividades que atualmente sofrem restrições, né, você tem que ter consciência de uma coisa. Toda volta de maiores oportunidades de contatos sociais carrega em si o risco do aumento epidêmico, né, aumento do número de casos. Esse risco existe. Para minorar esse risco, fazer com que ele seja menor, o que se tem visto pelo mundo e tudo mais é estabelecer certas pré-condições para que a gente possa passar por uma fase de distanciamento social atenuado, né? A primeira coisa é que o número de novos casos por dia tem que estar em clara e sustentada diminuição. Outra coisa é que o número desses novos casos também tem que ser razoavelmente baixo. E, por fim, tem que se pensar que o abrandamento das medidas atuais tem que ser substituído por estas medidas, desculpe, tem que ser substituídas por outras medidas que tenham menor impacto econômico, eventualmente. Normalmente, a gente pensa em testagem, diagnósticos de Covid-19 em massa, inclusive para casos leves e assintomáticos, e também buscando estabelecer quais foram os contatos possivelmente infecciosos que uma pessoa que testa positivo teve. O que nos preocupa nesse momento é que essas condições não estão dadas no caso do município de São Paulo de forma bastante clara. O número, tanto de óbitos como de novos casos, não cresce como crescia no começo da epidemia. Nós tivemos sucesso relativo, pelo menos, em relação
ao que era antes, através do distanciamento social que está em vigor, tá? Mas as medidas atuais ainda não foram suficientes para fazer realmente decrescer o número de casos. Na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo, certo? Ele não decresce, ele está subindo mais devagar só, certo? Às vezes sobe, um dia sobe, desce, tá? Não é um decréscimo sustentado. E isso deveria ser uma pré-condição para que você pudesse ter uma reabertura econômica, como as pessoas estão chamando isso, mas é a permissão para certos tipos de atividades que hoje estão proibidas, né? Também precisa olhar o número total de casos, tem que olhar o número de leitos. Aparentemente, o número de leitos ainda está mais tranquilo, mas sem ter essas precondições, você está arriscando o quê? Tá? A fazer uma abertura, não colocar nada no lugar das medidas que estão sendo abrandadas e, com isso, ter um maior número de casos e criar novamente uma dinâmica epidêmica de forte subida que acabaria por ter que fazer um retrocesso, acabaria por ter que a gente voltar às restrições mais severas do que as atuais. Então, é um passo delicado, oferece riscos e tem que ser tomado com muito cuidado. Uma das coisas que realmente seria boa é que a sociedade civil, os pesquisadores em geral, pudessem acompanhar isso de uma forma mais clara. O governo tem sido obscuro sobre seus critérios técnicos, ele apresenta isso em algumas apresentações do tipo PowerPoint, tem algumas informações lá, mas como é uma coisa mais técnica, claro, não pode talvez usar isso, colocar as coisas técnicas necessariamente para o grande público, mas deveria ser mais claro, pelo menos para quem tem condições de acompanhar isso e checar se o que eles estão fazendo não vou dizer certo ou errado, mas se é uma coisa razoável ou não. E para a cidade de São Paulo, né, diante dessas medidas, o cenário atual, eu sei que parte dessa pergunta já foi um pouco inserida no anterior, mas para a cidade de São Paulo especificamente, assim, o cenário que vocês analisam diante dos dados de pessoas contaminadas e tudo mais, traz uma expectativa positiva de que as coisas estão caminhando as medidas estão dentro de um parâmetro que a contento ou precisam ainda ser adequados, enfim, quais as predições que vocês fazem, não sei se está certo dizer predições, né, mas enfim, qual a análise que vocês fazem do cenário atual da cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, a gente pode dizer o seguinte, no começo de março, a gente teve uma emergência epidemiológica, certo? O número de casos subia muito fortemente, né? Eles ainda não eram tantos, então as pessoas talvez não ligassem tanto, mas o ritmo de crescimento era realmente forte, né? Isso levou à adoção de medidas por parte do Estado, mas falando especificamente na cidade de São Paulo, que são as medidas de distanciamento social, fechar escolas, comércio, em grande parte, escritórios, muita gente trabalhando em casa, e, enfim, um menor ritmo de atividades na cidade em geral, buscando que a gente tenha menos contatos sociais, e tendo menos contatos sociais, há menos oportunidades de contágio e, portanto, o vírus se espalha menos. Essa iniciativa ela foi bem sucedida se comparada com o que a gente teria tido se não tivesse feito nada. A gente salvou milhares e milhares de vidas através disso. Então, isso é o tal do achatamento da curva, enfim, como queira se chamar, temos muito menos casos do que se não tivéssemos feito nada. Tá? No entanto, constatado isso, né, você tem que planejar a saída da atual situação, porque ela não é sustentável no longo prazo, para uma situação que se torne mais sustentável. Tá? E é isso que ainda coloca
muitos riscos, e é isso que a gente tem muita dúvida sobre o que realmente a prefeitura ou o governo do estado estão pensando em fazer, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, é preciso ter uma situação muito mais, com muito mais controle da epidemia do que a gente tem agora, né? Se você simplesmente chegar no dia 1º de junho, ou no dia 15 de junho, e suspender as medidas atuais, vai ter um aumento no número de casos, tá certo? O vírus, ele não vai desistir, certo? Então, esse aumento no caso tem que ser contido por alguma coisa, né? E essa coisa, normalmente, é a tal da testagem em massa da população, sobretudo as pessoas que apresentam qualquer sintoma, as pessoas que tiveram contato com pessoas que tiveram sintomas. E também, obviamente, segue-se a isso, os casos positivos têm que ser isolados em suas casas, evitar contato para que não haja contágio, né? Um plano desses tem que ser colocado na mesa claramente e não está, né? Mas ele só é execuível se o número de casos por dia for razoavelmente pequeno. Se tiver muitos casos por dia, não vai ter teste que chegue e não vai ter como você rastrear todos os contatos que as pessoas têm, né? Isso é uma estrutura muito complexa, muito grande de se montar. Então, é preciso que o número de casos novos por dia seja pequeno, porque aí você consegue sufocar os novos focos, né? A epidemia, ela vai, quando você tem um número pequeno de casos, né, ela se dá através do que as pessoas chamam de clusters, certo? Certas pessoas que estão conectadas entre si, né? Se você consegue determinar esses clusters, sejam eles por algum motivo geográfico, ou porque as pessoas trabalham juntas, ou porque simplesmente as pessoas se conhecem, pelo motivo que for, você consegue detectar isso, aí você pode sufocar aquilo e não deixar aquele, digamos, foco, que é como se fosse um incêndio, né? Um foco se propagar para o resto da floresta, certo? Então, bom, na cidade de São Paulo, a gente ainda não tem essas condições que permitam esse abrandamento das medidas atuais e preocupa muito que se faça uma abertura sem que as pré-condições estejam dadas. E existe, assim, alguma saída de medidas, alguma saída para medidas de isolamento social, para a gente... existe alguma ideia de como seria essa saída do isolamento social, de como seria as etapas, né, ideais para que não houvesse um novo risco epidêmico? Muito bem. Então, esse é um grande desafio que está colocado para o mundo. A gente já tem países que estão nessa fase de volta às atividades que antes eram proibidas. Mas então, enfim, para que isso possa acontecer, primeiro essas pré-condições que eu acabei de mencionar têm que ser dadas, tá certo? Mas a gente tem que pensar que mesmo essas condições dadas, né, a gente não vai voltar ao que era antes da epidemia. Isso é muito importante ter noção. Enquanto não tiver uma vacina ou um remédio super eficaz, tá, o vírus está circulando, tá? Então, nós temos que achar uma forma de evitar o crescimento epidêmico novamente, né? Muitas pessoas falam em imunidade de rebanho, isso nos parece uma grande besteira, porque, primeiro, que mesmo na cidade de São Paulo, não chega a 5% o número de pessoas que tiveram contato com a Covid-19, com o vírus, né? Que provoca a Covid. E simplesmente achar que podemos ter 80% da população infectada é condenar à morte muitas pessoas, né? Você não pode fazer isso, certo? Então, para que você consiga fazer as coisas, primeiro você vai ter que manter algumas medidas que são medidas mais leves, pelo menos, que são as medidas como o uso de máscara, disponibilidade enfim, para lavar as mãos ou passar gel nas mãos, forma ampla em todos os locais e manter distância um do outro. Tem que haver uma distância, sei lá, 1,5 metro, 2 metros, entre as pessoas que não convivem na mesma casa, para que não haja contágio, né? Então, isso tem que ser mantido pela população. É necessário que a população entenda a importância disso
e que a gente tenha muita adesão a esse tipo de coisa quando ela vier a acontecer, mas mais que isso, essas medidas em si só não são suficientes. É necessário que você tenha um plano que consiga encontrar os focos de infecção e evitar que eles se espalhem pela sociedade. E isso é um desafio, isso custa dinheiro, isso tem aspectos que não são somente epidemiológicos, estritamente, tem aspectos socioeconômicos que devem ser enfrentados pelas autoridades. Né? Quando a gente fala que as pessoas têm que se isolar, é necessário dar condições para as pessoas que, eventualmente, tenham dificuldades financeiras ou tenham dificuldades familiares ou da ordem que for para se isolar de fato, né? É necessário que o governo tenha um plano em respeito a isso também, né? Como é que essas pessoas vão viver, como é que essas pessoas vão se alimentar e tudo mais, é necessário um plano integrado. Né? E, assim, nesse momento a gente não vê isso no horizonte das discussões e seria muito bom que esses temas entrem em discussão mais aprofundada para que se possa traçar um plano que evite um repique epidêmico. As pessoas talvez não se deem conta de que um repique epidêmico é um desastre, uma volta acelerada de casos vai fazer com que o governo tenha que reagir de forma muito forte para evitar isso, que isso continue, certo? E isso seria realmente uma situação que a gente só poderia lamentar, porque a gente tenta abrir e não consegue, isso seria ruim, né? Então, é por isso que é necessário essa precaução para que se deem os passos necessários para um futuro que ainda nós vamos ter a circulação do vírus, mas que a gente possa ter uma situação em que boa parte das atividades ou econômicas, enfim, as atividades gerais, não só econômicas estritamente, certo? Lazer das pessoas também, ou se adapte, tá certo? De alguma forma, para que seja possível essas atividades acontecerem sem maiores riscos à saúde da população em geral. Certo. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, que eu não mencionei, não perguntei? Eu gostaria apenas de dizer que a gente vive uma situação grave. Eu falei aqui, na maioria das vezes, do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, porque nós trabalhamos no Observatório Covid-19 Brasil com dados do estado e do município, através de convênios. No entanto, né, quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente tem que ter noção de duas coisas muito importantes. Primeiro, que o Brasil é muito heterogêneo, tem lugares que estão indo mais ou menos bem e tem lugares que estão numa situação catastrófica. 2. A epidemia Covid-19 no Brasil como um todo não está sob controle. O número de casos novos por dia e o número de mortes por dia ainda está em crescimento. Isso é de suma importância ter em mente. Não está controlada a epidemia e o controle dela atualmente está a cargo dos governadores por falta de coordenação tanto do Ministério da Saúde como do governo federal de forma mais ampla, que de alguma forma desistiu ou não quer assumir os encargos que lhe caberiam. Então, temos realidades locais muito diferentes de um lugar para outro. É necessário que a população esteja sempre bem informada, que possa também fiscalizar suas autoridades para ver se as políticas e as medidas que são tomadas em relação à epidemia correspondem a medidas que são suficientemente cuidadosas com a saúde da população em geral. Está bem. Muito obrigada, professor Roberto Krenk, do IFT. Eu agradeço em nome da SBF. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer participar das atividades da Sociedade Brasileira de Física. Até logo. Até.